Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 12 horas e 30 minutos. Tá bem quente, mas não tá tão quente assim. Tá ensolarado, na verdade, né? Fazem 30 graus. Esse vídeo eu vou falar de geopolítica somente en passant. Eu quero falar mais sobre o meu projeto pessoal, né? Nós precisamos ter projetos pessoais. Como vocês sabem, eu estou reunindo condições para ir para o Espinhaço. Já consegui a terra, que é o passo mais difícil de longe. Só que acho que meu irmão vai conseguir financiar no banco a nossa mudança. Porque a gente tem muito pouca coisa, né? Então dá para levar num caminhãozinho baú pequeno. Então ele vai pedir empréstimo consignado, que ele é funcionário público. E aí a gente consegue pagar a mudança. Por que eu não vou, hoje? Porque eu tenho que esperar ele pedir licença, né? Ele tem direito a licenças prêmio e férias. Então isso garante para ele um salário por mais uns 5 meses. É fundamental a gente ter uma renda antes de começar a tirar da própria terra o nosso sustento. E, bom, eu faço live e eu preciso de internet, então tem que resolver esse problema também. Antes de ter internet não tem como eu ir. Basicamente é isso. O que me segura, a mim particularmente, eu vou por baixo, é mais longe, mas eu acho que uma conversa olhando a terra é melhor do que uma conversa olhando a rua, né? Então vamos por baixo, vamos por aqui. Enfim, então eu preciso de internet. O camarada Paulo tá olhando isso, a gente vai ver se divide aquela do Elão, que querendo ou não ela funciona. E eu não posso simplesmente ficar isolado no meio do mato, até inclusive porque faz parte do nosso projeto produzir conhecimento. Como é que você produz conhecimento, mas não divulga? Você está produzindo para quem? Então não faz sentido, você precisa de internet. E bom, o que nós vamos fazer? O projeto principal, vocês estão cansados de saber, vaquinha para produzir leite de qualidade, a partir disso produzir um queijo de qualidade. Só que temos um problema grande. As vaquinhas são caras e eu não me sinto confortável de trabalhar com financiamento coletivo enquanto eu não tiver o pasto. Eu já tenho a terra, mas tem aqueles detalhes, sabe? Não sei o que. Meu finado pai, ele criava vacas e produzia queijo junto com a minha mãe. Então é uma arte que eu entendo. O gosto do leite da vaca depende muito do que ela come. Mas depende muito mesmo. Vaca que come braquiária tem um leitinho bem mequetrefe, sabe? Não. Que a gente quer Jersey para produzir um leite gordo. Mas não basta o leite ser gordo, ele tem que ser saboroso. E o sabor do leite não depende da raça da vaca. O teor de gordura depende, mas o sabor depende da pastagem. Então a gente precisa formar a pastagem, formar os piquetes, né? Que isso não é tão caro. Seara a terra, planta Tifto 85 e estilosantes Campo Grande. É isso que o gado vai comer. Suplementar com margaridão para melhorar o sabor do leite. Isso é fundamental. Lá tem muda de margaridão, muda de Tifto 85, estilosantes nem é tão caro. Então a gente só precisa, no caso, arar a terra para formar os piquetes. Aí precisa dos postes, dos fios, né? A gente vai fazer o piquete em forma de octógono. Por que em forma de octógono? Porque
o ciclo do capim é de 21 dias. Então o gado fica num piquete 3 dias e muda de piquete, volta para o mesmo piquete depois de 21 dias. Então, para dar certo, 3 dias, perdão, comendo a pastagem e voltando nela depois de 21 dias, tem que ser um octógono, certo? Então a gente tem que dividir o piquete em 8. No centro você coloca o local onde de início uma vaquinha, mas depois 2, depois 3, depois quem sabe até 4 vão dormir. Vão ter água fresca, vão ter sal, vão se abrigar na época das chuvas. A gente precisa de um cantinho para vaca. As vaquinhas não podem, tipo, tomar chuva. Não que o Jersey seja um animal delicado, mas é porque a gente tem que fornecer bem-estar e conforto para o animal. Então, precisa ter um local com palhada, que vai ser substituída sempre, né? Para ele poder dormir, para ele poder lamber o sal, esse tipo de coisa, beber água, e tem que estar muito próximo do local onde ele pasta. Então, o octógono é o formato perfeito, certo? Para manejar o gado e para ele ter uma existência confortável. Isso é tranquilo. O problema é que a vaquinha é cara. E aí fica difícil, né? Então, antes da gente fazer o financiamento coletivo para tentar comprar as vaquinhas, nossa ideia de financiamento coletivo eu já expliquei. A pessoa compra uma cota e ela não vai ficar rica com rendimentos de 10% ao mês, como se ela tivesse investido na Fazenda Boi Gordo, na Vestors Master ou nessas plantações de mogno africano, não. Você, se comprar a cota, você não vai ficar rico. Você vai ter direito a um queijo por ano durante 4 anos. É isso. E pior, a gente não tem como te enviar o queijo. Você vai ter que pagar o frete. Ou a gente vende o queijo e te dá o dinheiro. Ou você nos visita, ou pelo menos vai até a Vila de São Bartolomeu e pega o seu queijo. É uma cidade, não é cidade, né? Tem 800 habitantes, é um povoadozinho lindo, magnífico, muito bonito. Então essas serão as opções, né? Não é um projeto que vai deixar ninguém rico, nem nós, nem quem comprar uma cota de queijo, porque afinal é apenas queijo, tá? Vai ser um queijo saboroso. A gente vai se empenhar muito nisso. Mas é só um queijo, certo? Não vai ser um queijo banhado a ouro, produzido por vacas virgens, em algum cantão isolado da Suíça. Não vai ser isso. São vaquinhas Jersey, que a gente vai cuidar muito bem, a gente vai tratar muito bem. Vocês vão poder ver elas. Nós vamos colocar o webcam de acesso remoto. E, bom, é isso, né? Mas como eu disse, é caro. Então a gente precisa viver enquanto isso. Tem que produzir comida. E como eu disse, isso não é difícil. A gente só tem que conseguir arar a terra, fazer o piquete e aumentar o plantio de margaridão. Provavelmente também nós vamos usar moringa. Nós vamos ver o efeito da moringa no sabor do leite. O efeito do margaridão é fantástico. Então margaridão rola. Moringa nós ainda não vimos, mas provavelmente também é bom. Então a gente vai ver isso, né? Se não for bom, infelizmente, sem moringa para as vaquinhas, que o sabor do leite é uma prioridade. Ok, mas enquanto as vaquinhas não vêm, aí nós estávamos pensando em coisas bem simples. Simples mesmo, simples é incrível. Plantar milho e feijão. Mas milho, milho, gente. Pra gente vender eles cozidos ou assados. É uma vila turística. Milho cozido é uma delícia. Milho assado na brasa, melhor ainda.
É o tipo de coisa que nos fins de semana, lá não tem turismo durante a semana. Uma coisa que nos fins de semana pode dar um dinheirinho, né? Milho. Ok. Mas agora eu vou sentar um pouco aqui e vamos conversar sobre isso. É rapidinho. Acho que primeiro o nosso intervalo comercial, né? Vai que a gente ganha Pix, então a gente tem que informar pelo menos isso, o número. Só um momento. É o seguinte, é óbvio, evidente, que nós vamos ter produção de vegetais como ponto principal, mas nós também vamos buscar criar vacas, engordar terneiros, ter ovelhas, mas também engordar carneiros, são de raças diferentes. A gente vai criar cui, a gente pretende criar coelhos, então a gente vai produzir carne, além de ovos, leite, derivados. Esse é um ponto importante, porque essa galinha que a gente pretende criar, ela é muito saborosa. As raças de galinha poedeira são para botar ovos um pouco mais atrativos, né? Muita gente gosta. E a gente entende o lance todo do veganismo e respeita. Inclusive nós vamos nos esforçar muito para termos variedades de vegetais saborosas. É complicado. Uma semente desse rabanete custa quase R$1. Produzir essas coisas é caro. Mas a gente pretende, lá não tem padaria. A gente pretende também fornecer café da manhã. Só que não à base de pão. Mandioca cozidinha, temperadinha, batata doce ou ovo cozido, né? Água da casa, gratuita, claro, evidentemente, para quem quiser beber, é um direito. A gente pretende servir isso nessas embalagens ecológicas feitas de milho. É um bom café da manhã. Opção vegana e opção ovo lacto vegetariana. E a gente pretende usar isso também para embalar nosso milho cozido e nosso milho assado. Bom, milho assado a gente vai buscar variedades mesmo americanas, são muito boas para isso. E o milho cozido, raças brasileiras, tipo essa aí. Também a gente pretende plantar milho de pipoca, mas isso é outra história. O que eu quero discutir com vocês é que esses aí, por exemplo, são milhos mesmo americanos, então a gente vai usar eles para assar. Vai levar tempo, porque cada semente dessas variedades de milho chega a custar R$5. Então a gente vai ter que plantar o milho, esperar o milho crescer para retirar as espigas e a partir daí fazer a nossa plantação de milho e fazer nossos pratos saudáveis. Leider, mas e a questão da carne? Eu sei que tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. E a natureza não tem só vegetais. Vamos ter que ter uma conversa sobre isso. Uma conversa que eu vou tentar tornar o mais agradável possível, mas que é muito necessária. Gente, eu sinto decepcionar os meus camaradas que são veganos ou vegetarianos, mas os animais fazem parte da alimentação humana desde o surgimento da nossa espécie. E não comê-los não torna ninguém moralmente superior, certo? Ninguém é moralmente superior por não comer carne. Você pode se sentir bem, você pode sentir que está fazendo a sua parte, mas você não é melhor do que ninguém porque você não come carne. Perfeito? Eu não vou nem lembrar as pessoas que eram vegetarianas, para não criar uma polêmica desnecessária. Mas vocês sabem de quem que eu estou falando. Temos muitas pessoas que eram vegetarianas e definitivamente não eram melhores que ninguém porque não comiam animais. Porque eu não matei uma vaquinha, mas mandou matar
6 milhões de pessoas, por exemplo. Então, por favor, né? Nós sabemos que um determinado partido político da Europa, ele recomendava fortemente que as pessoas fossem vegetarianas, e não é o Partido Comunista da União Soviética. Então eu não vou entrar nisso, porque nós não queremos fazer inimizade com ninguém. Com ninguém. Nós vamos ter opções vegetarianas, inclusive de café da manhã, vocês viram. Batata doces coloridas e saudáveis. A mandioquinha com ervas, que para os vegetarianos a gente pode colocar manteiga, e para os veganos a gente pode colocar azeite. Saudável, gostoso, bonito. Mas a gente quer ter opção para fornecer um bom café da manhã também para as pessoas que comem carne. Nenhuma pessoa é melhor do que outra em função do que come ou que deixa de comer. Aliás, recomenda-se em vídeos, eu não sei se esse é um caso de vídeo de marketing, mas recomenda-se só usar frases bonitas, imagens bonitas, e basicamente que a gente minta, né? Walter Benjamin falou sobre a função da propaganda. Ele diz que a função da propaganda é mentir, é enganar. E é por isso que a Rolls-Royce não fazia propaganda. E por isso que a Volkswagen fazia propaganda. Correto? Você não tem que fazer propaganda para uma Rolls-Royce, mas você precisa fazer para uma Volkswagen. A função da propaganda é basicamente mentir, enganar, ludibriar. Mas nós não podemos construir nada enganando as pessoas e nos baseando em mentiras. E eu não vou falar, o Leida vai construir uma comunidade vegana. Não vou. Eu tenho profundo respeito a quem é. Quero muito fornecer opções. Por que eu estou falando de comidinha? Porque um dos motivos da gente plantar e criar coisas é ter um pequeno restaurante. Nós temos um projeto de ter um pequeno restaurante de qualidade, sabe? Coisa boa. Sabor, respeito, certo? Até na hora da embalagem. Então, deixa antes de eu continuar, falar um pouco sobre embalagem. Nós não vamos usar plástico de modo algum, porque o plástico não é reciclável. Vocês sabiam disso? Essa conversa de reciclar plástico é para boi dormir. O plástico não é reciclável. Deixa eu mostrar para você. Pregunta difícil. ¿Cuántas veces se puede reciclar el plástico? La respuesta correcta es 0, aunque 1000 empresas y luego hasta políticos nos quieren hacer creer lo contrario. Lo que se hace para reciclar plástico es triturarlo en pedacitos muy pequeños y luego volverlo a fundir, pero lo que no te dicen es que al hacer esto el plástico pierde resistencia, un montón de resistencia. Entonces, para que pueda volver a ser útil, tienes que hacer un poco de trampa y mezclarlo con plástico nuevo, es decir, no hay plástico 100% reciclado. Y aún así, este proceso solo se puede repetir 2, 3, chance hasta 4 veces, dependiendo del tipo de plástico, y obviamente entre más veces lo hayas reciclado, más plástico nuevo le tienes que poner porque se va debilitando más y más. Esto porque los plásticos son complicadísimos en su microestructura, o sea, en la forma en la que los átomos se acomodan. A diferencia de los metales o las cerámicas, donde los átomos se acomodan, como nos enseñan en la secundaria, así bonito, todos en orden, los plásticos son cadenas larguísimas de átomos desordenadas y enredadas unas con otras. Yo siempre he dicho que los plásticos son como un plato de espaguetis, todos enredados. Y estas cadenas con el tiempo, el calor y el mismo reciclaje que es triturar y fundir, se van a ir debilitando y rompiendo, por eso los plásticos pues se hacen débiles. Incluso algunos hasta cambian de color, como las fundas de celular. Y este proceso es irreversible. Hoy 2024 no hemos encontrado forma viable de volver a pegar estas cadenas de nuevo. Por eso reciclar 100% un plástico no es posible. Viram? Plástico não é reciclável. Por isso nós vamos usar embalagens realmente biodegradáveis, tanto para fornecer nossos lanchinhos, nosso café da manhã, né? Como é que os japoneses falam? Eles têm tipo um bentô, né? Bentô tipo uma marmitinha
Nós também podemos fazer marmitinhas, inclusive veganas, vegetarianas, sem problema. Sem problema nenhum. Porque ter produto de qualidade e só fornecer produto de qualidade para quem é rico é muito contra a nossa filosofia de trabalho e de vida. Certo, a gente compra uma embalagenzinha feita com milho. E aí coloca dentro batatas doces coloridas ou mandioquinhas no azeite ou na manteiga, vai depender do gosto pessoal de cada um, ou coloca ovos cozidos, porque a vila não tem café da manhã, não tem padaria. E a gente acha interessante fornecer essas opções de café da manhã. Perfeito? Só que a gente não pode vender isso a R$50. Nosso queijo, ele vai ser caro, eu não vou mentir para vocês. Mas porque a gente vai fazer o máximo possível para que ele seja muito bom. Nós temos expectativas. Agora, nosso café da manhã vai ser acessível. Lá não tem uma padaria, nós não vamos montar nós não temos capital. Mas a gente pode plantar mandioca, pode plantar batata doce e pode criar galinhas. Então a gente pode fornecer um café da manhã saudável, nutritivo e que respeite as convicções pessoais de cada um e também as nossas. Alimentar-se é o mais sagrado dos direitos. Quando um bebê é trazido à luz, à vida, ele é alimentado pela própria mãe. O corpo da mãe alimenta o bebê. Eu sei que os identitários acham ofensiva, né? A palavra mãe, a palavra maternidade. Mas nós achamos ela sagrada. Tá vendo isso aqui? Essa tatuagem minha, deixa eu ir pro pessoal. Essa tatuagem minha é Pachamama, a mãe terra. Nós não achamos que mãe seja uma palavra que agrida. A gente chama a terra de mãe. E Deus também é mãe. Eu sou católico. A Virgem Maria Santíssima é minha mãe sagrada. Então, mãe para nós é um conceito importante. E a gente sabe que, por isso, o que a mãe faz, o vínculo mais profundo de uma mãe com o filho, com o bebê, é alimentá-lo de si mesma. Esse vínculo é negado, por exemplo, por países capitalistas como os Estados Unidos da América, onde não existe licença maternidade remunerada. E as mães têm que alimentar os filhos com leite em pó, especialmente designado. Capitalismo. Ou em regiões do agronegócio, como aqui eu vivo, em que 100% do leite de todas as mães está contaminado com pelo menos um agrotóxico. Por isso a gente vai para uma serra, literalmente no meio do mato. Ela fica literalmente no meio de uma reserva, de um parque estadual. E 80% da propriedade que nós arrendamos é RPPN. Ou seja, é mata totalmente preservada e que nós temos a obrigação legal de manter preservada. Então a gente respeita muito isso. O que implica dizer que a gente, vamos montar um restaurante com 9 mesas e vamos ficar riquíssimos. Não, ninguém monta um restaurante com 9 mesas com a perspectiva de ficar rico. A gente quer produzir nosso alimento. Mas o que adianta? Tá lá, vamos ter nossas verduras, nossos legumes, nossos vegetais. Vamos criar alguns animais pra gente comer. E só a gente. A alimentação é coisa de partilha. Mesmo que a gente tenha que cobrar por ela, porque a vida é um trem complicado, ela necessita dinheiro. Mas aí nós tanto vamos fazer queijos,
um pouco mais bem precificados, quanto a gente tem em mente coisas mais simples, tipo um café da manhã. Eu tava conversando com meu irmão, com os outros parceiros, pô, gente, a vila não tem padaria, mas nossos ancestrais não comiam pão. Eu sou daquelas pessoas, vocês sabem que determinado grupo político, eles têm no leite um símbolo da suposta superioridade racial. Porque pessoas que não são capazes de digerir leite seriam supostamente inferiores. Eu tenho dificuldade com leite, e evidentemente meu irmão também tem. Porque nosso trisavô, Serafim, era escravizado, oriundo da África Ocidental. E uma trisavó nossa era Guarani. E uma bisavó nossa era Capó do Sul. E essas pessoas não conseguem digerir leite. Então eu tenho dificuldade com leite. Pode parecer incrível que eu vou estar num projeto de produção de queijo, sendo que eu virtualmente não posso comer queijo. Mas as outras pessoas podem. O mundo não gira em torno de mim. Ah, se eu não posso comer queijo, então ninguém come. Esse é o raciocínio. Gente, eu tomo leite para passar mal. Por isso eu faço isso com muita parcimônia. Mas eu tomo. Sabe? Os liberais aqui vivem para o corpo. São individualistas. Eu não. Nós não. Por isso, como ato de profundo respeito às pessoas que são vegetarianas e que são veganas, nós pretendemos oferecer tão logo as batatas doces possam ser colhidas. E aí vai depender de quê? De eu conseguir arar um pedacinho de terra. Se eu conseguir arar um pedacinho de terra, eu consigo plantar batata doce. As ramas também não são baratas. Que não é dessa batata doce ordinária. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre agricultura. O trabalho de você produzir uma batata doce ruim e uma batata doce boa é basicamente o mesmo. O trabalho de você produzir um milho bom e uma porcaria transgênica é basicamente o mesmo. Então, produza coisas boas. Por que as pessoas, todavia, de uma geral, não produzem? Por dois motivos. O primeiro motivo é a produtividade. Uma lavoura de milho transgênico, cuidada na ponta do lápis, produz sem muita dificuldade 8.000 quilos de milho por hectare. Uma lavoura de milho crioulo, cultivada de modo ancestral, apenas com calagem, porque calagem não tem jeito, gente. Calagem é pedra calcária moída, eu preciso de calcário. O chão lá é ruim nisso, ele é ótimo, mas não tem calcário, é ácido. Então, somente com calagem e manejo, você planta soja arbórea, você planta feijão de porco, você planta feijão nas entrelinhas para alimentar esse milho de nitrogênio, você joga cinza para alimentar ele de potássio, você joga carvão para alimentar ele de fósforo, né? Mas você vai produzir com muita sorte, mas muita sorte mesmo, 2.000 quilos por hectare. Você produz um quarto de quem usa variedades transgênicas, muito adubo e muito agrotóxico. Então sua produtividade cai brutalmente. E o preço do milho, o milho é um commodity. O que significa que não interessa como você produziu o milho, você vai receber por ele a mesma coisa. Então, os agricultores são motivados a produzir o máximo possível. Só que como eu vou produzir para alimentação humana, não vai ser o milho agronegócio. O que é o milho agronegócio? É o milho que é exportado para a China, por Oriente Médio, para lá ser industrializado e transformado em ração de animais. Não, nós vamos produzir milho que as pessoas vão comer, cozido, assado,
pipoca. Nas festividades da comunidade, parece que são 3, a gente vai vender de outras formas. Nas festividades da igreja, né, a gente vai doar para a igreja fazer isso. Você sabe como é que funciona aqui a quermesse, né? E dinheiro ser arrecadado. Enfim, você sabe como é que isso funciona. Então, milho é para alimentação humana. Por isso, nós precisamos plantar milho de qualidade. Eu não tenho nada contra carioquinha, até conheço gente que come, sabe? Mas eu não quero produzir carioquinha. É um feijão ruim. Ele produz horrores, mas não é bom. Com todo respeito, não é. Então, a produtividade é menor. Bem menor. Quando eu morava na Mantiqueira, antes de roubar minha terra, eu era produtor de feijão. Acredita em mim. Eu plantava feijão roxinho, rosinha e vermelho. A produtividade era metade. Lá eles não comiam feijão carioquinha também não. Eles chamavam ele de feijão branco. Mas é a metade. Certo? Produz a metade. E tem outro motivo. O custo da semente. Como eu disse, eu não sei se vocês se lembram de um rabanete preto por fora, branquinho por dentro, e de um verde por fora com cor de melancia, vermelho e branco por dentro. Aqueles rabanetes são muito saborosos, são muito bonitos, mas cada semente custa 60 centavos. Isso é muito. Esses milhos que eu vou ter que reproduzir, alguns deles custam R$5 o grão. R$5 o grão. Então, esse é o outro motivo pelo qual agricultores dificilmente plantam esses milhos. É muito caro. Certo? É muito caro. E existe paciência, por exemplo, no caso do milho, dos milhos mesmo americanos, astecas, de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán. Eu, evidentemente, eu não tenho dinheiro para comprar, tipo, 10 quilos de semente. Vou ter que comprar grãos. Plantar esses grãos. Cuidar com todo o carinho que eu conseguir durante 6 meses. E aí eu vou poder colher e plantar para que as pessoas comam. Então, o milho cozido, que vem de variedades crioulas brasileiras, depois de 120 dias, 110 dias, eu já posso estar vendendo. Mas o milho assado, eu vou precisar de 1 ano. Porque eu tenho que plantar o milho para retirar as sementes e a partir dessas sementes produzir as espigas. E o cuidado é diferente, porque cada variedade de milho você planta de um jeito, você cuida de um tipo. Os milhos mexicanos, você planta normalmente em formato de milpa. É um processo de alguma complexidade. Mas se você quer um bom grão, você tem que fazer isso. A produtividade cai, o custo aumenta. Mas como a gente faz então? Transforma ele em alimento para seres humanos, não para animais. E aí a gente pode se preocupar com saúde e com sabor. E, bom, é isso. Eu vou ver se eu abro uma outra conta de Pix. Só para uma que possa ser aberta, que eu possa mostrar um extrato dela, diário, se eu preciso, para vocês verem com o que eu estou gastando. Porque eu vou precisar de comprar sementes. Vou precisar comprar sementes. Precisar de tratorista. Nós temos um trator, só que a gente não tem grade e não tem distribuidores de calcário. Mas é isso, nosso projeto é produzir alimentos. E não é porque nós vamos criar animais que nós somos más pessoas. Entende? Olha isso aqui.
são árvores, não é? Vocês estão vendo animais? Não. Esse é um ambiente que não é saudável. Todo ambiente saudável tem animais. E os seres humanos, eventualmente, os consomem. As pessoas podem ser piores por ser nazis, por serem sionistas, por serem racistas, né? Por serem fascistas. Isso torna as pessoas piores. Canibais também não são pessoas boas. Mas por comer um franguinho, não. Certo? Mas em sinal de profundo respeito às pessoas que se recusam a isso, é um direito, nós vamos produzir opções veganas. Inclusive, se um dia vocês passarem em São Bartolomeu, eu acho que esse ano ainda, no fim do ano, você consegue ter batatas doces e milho. E o ano que vem a gente vai conseguir ter mandioquinha cozida. Você já tem café da manhã. E não vai ser caro, porque vai ser para todos e todas. Tenham um ótimo dia. Antes de terminar de gravar o vídeo, quando eu chego lá em casa, eu percebi que eu tinha esquecido a chave na minha mãe. Aí, bom, o mototáxi é R$10. Eu não posso abrir mão de R$10, ainda não paguei a internet. Aí eu tive que vir a pé, tô chegando perto da casa da minha mãe. Mas não é para reclamar, pelo contrário. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Como... Não tem jeito, né? Eu vou ter que ir lá minha mãe pegar a chave. E eu resolvi descer por outro caminho. Porque quem vai lidar com plantas e animais tem que ter calma. Muita calma. Você não pode maltratar um animal. É uma regra de ouro, eu não sei se vocês sabem. Você não come, a não ser quem tira leite. Quem tira leite levanta 4h30 da manhã, originalmente. Hoje em dia não. Mas originalmente, a não ser quem tira leite, você não come antes de todos os seus animais estiverem alimentados. É assim que funciona. Com as plantas é mais ou menos assim também. Então, eu comecei a editar o vídeo na porta de casa mesmo, para aproveitar a internet. Já tinha terminado dele. Já tinha mandado legendar, para ver se esfria um pouco, né? Porque já são 10:02 da tarde e eu vou ter que voltar. Porque o seu Wagner vai trazer peixe para mim. E eu tenho que estar lá em casa às 15 horas. Não posso abrir mão de peixe. Enfim, então vou ter que chegar na minha mãe, pegar a chave e voltar. Ok. Mas como eu disse, isso não é para reclamar. Eu vim por um caminho diferente e vi um pé de algodão. Algodão? Sabe? Olhei e falei, gente, eu conheço esse algodão. Eu já vi dele. Mas não é possível. Aí fui ver se ele tinha alguma maçã seca. E tinha. Olha o que eu achei. Esse é o algodão ancestral. Tá vendo a cor dele? É castanha. Fazia quase 40 anos que eu não via desse algodão. Eu achei que ele estava extinto. Eu sei que tem umas variedades coloridas no Nordeste, até em Minas Gerais. Mas não são os goianos, os dos confins. Esse é o nosso algodão. Ele não é branco. E fazia quase 40 anos que eu não via uma maçã de um. Vocês não têm a noção do tamanho da minha felicidade de ter encontrado 2 maçãs secas. Vai dar para me tirar a semente. Eu vou poder plantar no espinhaço. Algodão. Algodão que a minha tia-avó cardava, plantava e cardava. E que eu achei que eu não veria mais. Nunca imaginei que eu ia achar desse algodão
na porta da... porque foi plantado num quintal. Só que ela ficou grande, esses algodão nossos são grandes. Passou pro lado da rua e eu vi as maçãs. Falei, gente, mas eu conheço isso. E tinha essas duas maçãs secas. Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu até acredito que se a gente respeita a vida, a vida respeita a gente. Então é só por isso. Modifiquei o final, né? Para mostrar para vocês essa maravilha da natureza que, na graça de Deus, eu vou poder cultivar em breve. Quando eu cheguei aqui na casa da minha mãe, o camarada Paulo mandou essas fotos e disse que sabe fazer esses pães. Ele aprendeu quando trabalhou no restaurante Kosher, acho que lá em Londres. Ele morou na Europa, né? E bom, então nós vamos fazer pães. Nós também vamos fazer pães. Olha que bom.